Olá, tudo bem com você? Como nesse canal, nós apresentamos temas relacionados a e-commerce, marketing digital e empreendedorismo, resolvi apresentar uma sequência de vídeos curtos sobre a estruturação de um plano de negócios. E vamos utilizar o tema como montar uma loja de utilidades ou variedades. Por que isso? Nos bairros onde nós moramos, nós deparamos com muitos comércios estruturados dentro dessa linha, dentro desse segmento, onde nós encontramos diversos itens, dos mais simples aos mais sofisticados. Por isso eu escolhi esse tema para apresentar o plano de negócios. E serão vídeos curtos, abordando cada um dos tópicos relacionados a esse plano de negócios, porque senão nós precisaríamos aí de 2 horas para apresentar um plano de negócios, o que não seria funcional. Bem, quero pedir a você para curtir esse vídeo, se inscreva no canal caso você tenha interesse nesses assuntos, nesses temas, e fique ligado, porque hoje nós vamos apresentar a parte 1, o primeiro vídeo, que é o sumário executivo. O que é o sumário executivo? É o resumo de todo o plano de negócio em uma única página ou em uma página e meio no máximo. Mas onde ali nós colocamos a vida do projeto, formalizamos de forma clara e compreendemos qual será a essência do negócio. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: qual o objetivo desse empreendimento? Oferecer produtos variados e que resolvam necessidades para as pessoas, com valor agregado e preços acessíveis ao nicho escolhido. Por que isso? Nós temos que, quando pensamos em montar essa loja de variedades ou utilidades, nós precisamos de pensar em como nós vamos atender e oferecer valor agregado para aquelas pessoas que frequentam ali, para aqueles possíveis clientes. Porque esses mesmos produtos, eles vão encontrar nos grandes centros, nos grandes shoppings, nos grandes hipermercados, próximo do trabalho deles, que na maioria das vezes, e muitas das vezes, essas lojas, como eu falei, elas estão localizadas naquele bairro residencial. Por que valor agregado? Porque são produtos que têm por objetivo de atender necessidades, de resolver problemas da pessoa. O valor agregado aí, ele está envolvido a qualidade, o preço compatível, não um preço barato. Porque o barato às vezes sai caro, nós escutamos ouvir isso. Mas um preço onde nele esteja embutido um valor que venha atender à necessidade daqueles clientes que nós vamos atender. Outro ponto que nós vamos apontar, ele que coloca aqui embaixo, fala, significa então que poderá variar de tal forma suas ofertas que pode ir desde a produtos para limpezas, cama e mesa, automóveis, informáticas, plásticos, perfumarias, a acessórios diversos. O importante ali é a organização de forma onde ele seja satisfatório e venha provocar interesse das pessoas de procurar esse negócio, de procurar esse comércio teu. Então, vamos nesse slide número 3, vamos colocar o que é um plano de negócios. Diferente de planejamento, na tarefa de gestão e administração, e está relacionada com a preparação, a organização e estruturação de um determinado objetivo, o plano. O planejamento, ele vai cumprir aquelas etapas onde nós vamos pensar, analisar, conversar, escrever, entender quais são os passos que nós vamos seguir. Essa é a ação do planejamento. Só que nós temos que formalizar isso num documento, nós temos que formalizar isso num papel. E a partir dali, ele vai ser o norte de todas as atitudes, as ações que vão ser tomadas com o objetivo de se atingir,
de se atingir sucesso naquele negócio. Aí continua. O plano de negócios é a formalização dessa estratégia que será colocada em ação em suas diversas etapas e características. Por que diversas etapas e características? Porque nós vamos ter que fazer o estudo de localização, o estudo de mercado, o estudo do financiamento, o estudo dos aspectos legais, o estudo do ambiente. E todas essas etapas, elas vão se tornar em mini planos. E esses mini planos, eles têm as suas características específicas. Por isso que nós vamos apresentar em vídeos em alguma sequência, que pode ser 3, 4 vídeos, isso aí nós vamos estruturando aos poucos. E também, no final, nós vamos apresentar um artigo que será postado aqui no site, e esse artigo ele vem completo, com uma estruturação onde encaminha e direciona para as diversas decisões que precisam ser tomadas. Portanto, utilizando o conceito do Sebrae, né, em um documento apresentado em 2013, podemos dizer que um plano de negócio é um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais os passos devem ser seguidos ou dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um plano de negócio permite identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. Quanto melhor nós fizermos o planejamento, quanto melhor nós elaborarmos o nosso plano, e para isso nós precisamos de buscar informações, conversar com especialistas e para amarrar de forma que nós trazemos ao mínimo possível os problemas que podem advir quando nós colocarmos em ação aquele projeto, que é um sonho e que foi se transformado em realidade. Pode-se dizer que o plano de negócios tem por objetivo minimizar as possibilidades de erros dos negócios, ao analisar de forma profunda cada etapa de estudos de viabilidade e formalizar as ações. E continuamos. A construção de um bom plano de negócios exige conhecimentos e habilidades de diversas áreas de negócios para não pecar por omissão. Aí você pode estar se perguntando, mas eu tenho que conhecer tudo? Eu tenho que conhecer sobre um projeto de localização, de legalização, de marketing? Todas as pessoas que têm um negócio em funcionamento e ele obteve sucesso, dependendo dentro da sua realidade, todas essas etapas foram cumpridas de forma empírica ou de forma estudada. Mas o importante é nós entendermos aqui que o conhecimento ele tem a partir do momento que a pessoa tem as habilidades de empreendedora. Automaticamente elas vão buscar resolver essas questões. Mas é importante quando nós buscamos conhecimento dentro da estrutura científica, dentro dos estudos de casos, dentro dos exemplos que nós temos. Então são questões de legislação, como nós falamos, de localização, de estudos de mercados, de análise de custo e econômico, gestão organizacional, marketing, gestão de fornecedores, relacionamento com o cliente. Mas nós vamos detalhar isso mais à frente, como falamos. Não significa ser superdotado. Significa jogar a seu favor as habilidades empreendedoras, sua motivação, que as coisas se ajustam. Aqui podemos entrar no objetivo desse vídeo, que é a parte 1 do tema: como montar uma loja de utilidades ou de variedades de forma sustentável. Então vamos construir o sumário executivo. O sumário executivo, quando vemos que ele é o resumo, automaticamente ele poderá ser feito ou deverá ser feito ou fechado de forma bem detalhada ao final do plano. Mas nós temos que ter, dentro de cada tópico e pensamento em relação ao negócio, toda essa clareza. E ele fica no sumário executivo.
Então, o que é o sumário executivo? É um resumo do plano de negócio, ou seja, é uma visão geral do plano, mas não é a introdução do plano, não é a justificativa do plano. É um resumo onde pontuamos todos aqueles pontos que são necessários na estruturação desse negócio. Sua composição e tamanho irá depender da natureza e das especificidades do projeto. E qual é a estrutura do sumário executivo? Então vamos ver. Então, primeiro, nós temos que responder a algumas questões. Em que consiste o negócio? Né? Quais os principais produtos e ou serviços a serem comercializados? Você não está pensando em montar a tua loja de utilidades ou variedades? Então você já tem que pensar em quais produtos você vai colocar, quais serviços você vai agregar. Quem são seus clientes? Onde a empresa será localizada? Qual o montante de capital será investido? Qual será o faturamento mensal com base nas vendas? Qual o percentual de lucro espera obter do negócio? Em quanto tempo espera que o capital investido seja retornado, seja recuperado? Quando nós falamos aqui do percentual de lucro, uma das formas de você estabelecer o preço de vendas é um percentual que seja aceito no mercado. 20%, 30%, 40%. Imagine que se você estabeleça como preço de venda 30% acima do preço de custo. Se você vendeu no mês R$10.000, significa que 30% dele é lucro. O restante representa ao valor de aquisição dos produtos. E aí você tem que se preocupar com a reposição. Que é um grande erro quando se pensa que aquele montante de 10 mil no final do mês representa o ganho do negócio. Não é. 30% é o lucro que você colocou, estimou, colocando 30% em todos os produtos, e 70% dele é o custo do produto e mais os outros custos que você embute ali, nele, tá? Então esse é um erro muito comum em negócios. Indicadores de viabilidade do negócio. A lucratividade, aí eu coloquei 30% como exemplo. O prazo de recuperação do investimento. O que significa esse prazo de recuperação do investimento? Quando você monta um negócio, você precisa de estabelecer o valor onde você vai colocar nos seus ativos fixos, né? Do imóvel, das prateleiras, das gôndolas, do computador. Esses custos, eles vão estar presentes ali. Também, aí depois você vem os custos fixos, que são os aluguéis, os impostos que você tiver. Esse período, quando você estrutura esse investimento, é preciso dali você ter ter uma previsão de quando você vai recuperar, que poderá ser 6 meses, 1 ano. Então, o prazo de recuperação do investimento, que nós chamamos em economia de payback, o prazo de recuperação do investimento, ele precisa de ser entendido sob pena de você montar seu negócio, levar seu negócio e não saber se você recuperou ou não o investimento. Tá? E o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio que nós vamos ver lá na frente? É o quanto você precisa vender para cobrir os seus custos. A partir dali, você começa a ter lucratividade. E como você vai saber isso? Quando você estrutura todo esse custo. Quando você tem claro para o seu negócio esse custo. Tá? E isso nós vamos ver mais detalhados em outros vídeos. Dados dos sócios, é um outro tópico. Dados dos sócios, experiência profissional e atribuições. Colocar informações sobre os perfis, destacando as habilidades e as competências dos sócios, proprietários, gestores e utilizar como marketing para o negócio. Tá? Ou seja, utilizar essas informações a seu favor, como marketing.
Ou seja, onde aí você vai trabalhar um outro item. Nós temos vídeos falando sobre isso e temos artigos abordando sobre essa questão que é a marca do seu negócio, que é a marca da sua empresa. Dados do empreendimento. Informar o nome da empresa, CNPJ, junta comercial, alvará, licença do Corpo de Bombeiros, ou seja, todos os aspectos legais, tudo que é importante para você ter o seu negócio funcionando e não ter nenhum problema. Missão da empresa. Aqui define-se a razão de ser do negócio e como querem que os clientes vejam a sua empresa. É o coração do negócio que é estabelecido em cada atitude, em cada comportamento dos donos e colaboradores. As respostas a serem dadas são: quais são os seus clientes e o que valor tem para o cliente? E qual o valor que é dado para o cliente? Aqui ficou um errozinho. Qual o valor que a sua empresa, o seu negócio dá para o cliente? Ele é apenas aquele que vai lá e vai comprar, que vai te dar receita? Ou é aquele que você pretende ter como fiel e aí continuar outras compras futuras de outros produtos? O que é importante para os colaboradores? Né? Qual o tratamento, qual o valor que será dado para os colaboradores? Quão importantes são os fornecedores? Aí você tem que escolher os melhores fornecedores, aqueles fornecedores que se comprometem com o seu dia a dia, aqueles fornecedores que ajudam, que colocam valor agregado no seu negócio. Como relacionar com os sócios? Caso você tenha. Com a comunidade, como que você vai se relacionar? Como que o seu negócio vai se relacionar com a comunidade? E com o ambiente. O ambiente aqui, quando ele está falando de meio ambiente, ele está falando do ambiente enquanto você vai não criar problemas para os moradores, para os transeuntes e assim sucessivamente. Um exemplo de missão de loja de variedade ou utilidades pode ser atender à satisfação dos clientes locais, oferecendo produtos e variedades de produtos com a qualidade, valor adicionado, com um bom preço e perto de sua residência. Seria uma missão, onde você vai pensar o seu negócio observando cada um desses tópicos. E ele tem que ser trabalhado diariamente. Não pode esquecer dele. Setores de atividades que podem atender, né, como nós falamos lá no início, dessa loja de utilidade ou variedades, né? Produtos de limpeza, lazer, pet, perfumaria, informática, acessórios, automotivos, etc. Todos esses produtos você pode colocar. Aí o importante é quando fizer o registro, se for no Simples, se for no MEI, é você incorporar na razão social a possibilidade de você trabalhar com todos esses itens, já que é loja de variedades. A forma jurídica e enquadramento tributário, que é o outro ponto que precisa ser analisado, porque ele vai estar enquadrado dentro de um aspecto legal. Poderá optar pelo Simples Nacional, que possibilita a empresa se beneficiar da redução e simplificação dos tributos, além do recolhimento de um imposto único. Nessa modalidade, a pessoa jurídica deverá ter receita bruta anual de até 4 milhões e 800, né? Esse limite foi estabelecido em 2018, mas ele pode mudar, e abrange os seguintes tributos e contribuições. Hoje, né? Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, PASEP, COFINS, IPIs, ICMS, ISS e a contribuição para a Seguridade Social Patronal. Óbvio que a partir de uma reforma tributária que está em andamento ou em estudos, poderá mudar, e aí é preciso de ficar atento. A outra modalidade é o MEI, que é o microempreendedor individual, que é a pessoa física que monta uma atividade econômica, nesse caso essa loja, contemplada pelo sistema e se legaliza como pequeno empresário optante também pelo Simples Nacional.
A receita bruta anual estabelecida hoje é de 81 mil, né? Pode ser um empregado, pode ter um empregado, ou melhor dizendo, mas não pode ser sócio ou titular de outra empresa. O recolhimento dos impostos e contribuições é feito em valor fixo mensal, independente da receita bruta, e também esse valor é estabelecido pelo governo, né? Mas atenção, o importante é ter seu negócio legalizado para usufruir de todos os benefícios como empreendedor. Não vale a pena você colocar todo o seu sacrifício e montar um negócio que não seja legalizado, porque em algum momento você pode ter problemas e aí joga-se tudo por terra. Então tem as várias formas de legalizar e fazer com que o negócio aconteça e aconteça de forma tranquila. O capital social é o outro tópico do sumário executivo. É representado por todos os recursos que compõem o empreendimento, ou seja, o valor monetário ou dinheiro, os equipamentos, a tecnologia, as ferramentas, etc. E colocado pelos sócios, quando houver para a estruturação, quando houver necessidade para a estruturação do empreendimento. Ele é definido e detalhado no plano financeiro, que também nós vamos ver mais adiante, num outro vídeo. A origem dos recursos, ou seja, de onde vêm os recursos para montar o negócio. Aqui são definidos como os recursos para o investimento serão estruturados para montar e fazer o negócio funcionar. Esses recursos poderão ser próprios, poderão ser empréstimos ou financiamentos de terceiros ou de bancos. O importante é que, se houver empréstimos e comprometer receitas futuras com pagamentos de parcelas e juros, que elas estejam incluídas dentro do que você chama do custo fixo. Ou seja, se você terá uma mensalidade de R$ 1.500 por mês pelo empréstimo feito, esses 1.500 ele tem que entrar na estrutura, da estrutura de custo para vender o suficiente, comercializar o suficiente para resolver e pagar no final do mês sem problema. Acrescenta-se aos valores para investimento o capital de giro para o cotidiano do negócio em operação. Esse é um dos maiores erros do planejador quando esquece de separar o valor necessário para fazer o negócio funcionar. O que é o capital de giro? É aquele montante que você precisa para movimentar, para comprar mercadoria, para ter despesas curtas e fazer com que o negócio funcione, a sua loja funcione, né? Não falte, por isso que lá no início nós falamos, quando você teve R$ 10.000 de venda no final do mês, os R$ 10.000 eles não podem sair para o seu bolso. É preciso tirar aí aquela margem onde você vai movimentar, repor e o capital de giro que ele vai estar dentro desse investimento inicial. Então você precisa de quanto do seu investimento inicial? Você precisa de 20 mil, por exemplo, e você vai precisar de R$ 2.000 para movimentar de acordo com as vendas que você vai fazer, de acordo com o seu dia a dia, de acordo com o seu cotidiano. Então, na verdade, você vai precisar de 22 mil de investimento, e não só de 20 mil. Isso é muito importante, existem erros brutais quando se monta negócio nesse sentido. Esses são os tópicos principais do sumário executivo e que orienta onde pode conhecer os principais pontos do negócio. E nos próximos vídeos iremos apresentar de forma mais detalhada os tópicos que alinham o plano de negócios onde ele é formalizado. Então, novamente eu quero pedir, se você ficou até aqui o final, né, esse vídeo eu coloquei esse slide que ele vai ajudar um pouquinho mais na compreensão de cada um dos itens. Se você ficou aqui até o final, vai lá embaixo, curte esse vídeo, se inscreva para você receber as informações dos vídeos seguintes que virão. E ainda também eu quero lembrar que aqui em cima está o link do site, onde você vai encontrar vários outros temas relacionados a empreendedorismo, a negócio e pode ajudar. E o objetivo desse canal,
como já falei em vários momentos. E o objetivo desse projeto, que nele está envolvido o site, é contribuir. É colocar informações e ajudar nos processos de decisão dos empreendedores, dos negócios, ok? Então, fique atento e até breve.